Salve, salve, alfartanos! Vamos agora intensificar os nossos estudos para o Ministério Público da Bahia, entender como a FGV cobra em algumas questões. Acompanha comigo, vem para cá. Olha nessa assertiva que eles trazem para a gente. Linhas formais de comunicação. Centralização. O que eu preciso entender, vem para cá, acompanha comigo. O que eu preciso entender é que ao longo do estudo das teorias administrativas, nós temos as nossas estruturas organizacionais. Então vamos lá. Então eu tenho um modelo mecanicista, e eu vou ter um modelo agora orgânico, que seria o atual modelo que nós temos. Nós vamos entender as suas respectivas características. É interessante que dentro desse contínuo, isso aqui é um contínuo de evolução, ou seja, eu vou evoluir. Algumas questões de concurso eles trazem tipo administração científica, você vai lembrar aqui desse momento. Então isso aqui é um contexto evolutivo que realmente a gente está se deparando. Aqui eu tenho uma estrutura linear, eu estou diante de uma estrutura, mas agora uma estrutura funcional, estrutura linha staff, estrutura divisional, estrutura matricial e agora o que está na moda, uma estrutura em rede. Característica, dica de prova, bizu aprovado para você alfartando. O que eu vou fazer? Esses dois modelos, gente, eles são opostos. Se eles são opostos, aqui eu tenho uma característica de uma centralização. Se eu tenho uma centralização, automaticamente eu tenho uma descentralização. Outra, eu tenho um controle, mas um controle rígido. Ele traz que esse processo de comunicação é um processo formal. Traz para a gente aqui uma verticalização. Quando se fala em verticalização, você lembra de uma hierarquização. Quando você vem para cá, já que nós temos uma característica que ela realmente vai ser oposta, então você lembra. Agora eu tenho um controle. Se eu tenho um controle rígido, agora eu vou ter um controle flexível. Se eu tenho realmente esse controle flexível, eu tenho agora uma comunicação informal. Outra característica, verticalização. Agora eu tenho uma horizontalização. Se eu tenho horizontalização, eu tenho uma baixa hierarquia. Com essas características, o que eu preciso? Gente, presta atenção. As bancas, às vezes, eles são muito, mas muito subjetivos em algumas questões. O que eu preciso entender nesse contexto é, se eu trago essas características, elas são pertencentes a essa estrutura. Heron, se não tiver linear nas opções, qual a resposta? E assim, sucessivo. Heron, do mesmo jeito. Tem questões, gente, aqui no meu modelo orgânico, em regra, a resposta é para ser em rede. É para ser em rede. Heron, se não tem em rede, matricial. E assim, sucessivo. Por que, Heron? Porque isso aqui é uma evolução, isso aqui é um contínuo. Então, a resposta é para ser linear. Saindo dela, funcional. Por que, Heron? Porque dentro da questão ele deixou para a gente clara uma respectiva característica. Ele colocou para a gente, linhas claras de comunicação. Com essa característica já dá para a gente acertar. Acompanha comigo, eu vou fazer um batidão com vocês para você entender. Eu vou olhar para a questão e vou olhar para o que eu coloquei aqui. Acompanha comigo. Ele te diz assim, linhas formais de comunicação. Olha para cá. Comunicação
Formal. Segundo, I, centralização. Acompanha para cá o fartando. O que eu estou te dizendo? Se traz essas características e a resposta não é referente ao modelo, o termo modelo mecanicista, então olha para o meu dedo. Então a resposta é para ser quem? Linear. Acabou. Não tem outra circunstância. Procura ver se tem linear nas opções. Olha o item A. Resposta. Linear. Acabou a questão. Perceba, praticamente você consegue agora ter uma malandragem de prova. Era isso é corriqueiro? Independente se é FGV, nossa preparação para o MP Bahia, isso é cobrado em qualquer concurso dessa mesma forma. É uma dica, agora se torna rápido para a gente. Pegou a malandragem, entendeu o porquê da coisa, simples agora a questão se torna, perfeito? Acompanha para cá. Então, essa assertiva, resposta, o item A. Vai no próximo. Ele vai te dizer assim, na organização em que Augusto trabalha, foram implantados 2 grupos de projetos. Perfeito aqui, ó. 2 grupos de projetos para lidar com planejamento e produção. Você concorda comigo que produção é uma função? Sim. Produção de produtos específicos para solucionar problemas corporativos, né? Tem um O a mais aqui, né? Então ele traz problemas corporativos. Augusto trabalha em uma organização. Você perceber, o enunciado da questão traz projetos, traz aqui também funções ou propriamente uma função. O somatório gera para a gente como resposta um matricial. Então perceba, na resposta da questão, qual seria o item? O item A, matricial. Se torna simples para a gente agora. Então resposta, ó, matricial. Perfeito? Simples, né? Vai para o próximo. Ele te diz assim, agora sim, o item agora é perfeito. O cara que acerta esse item agora, pode-se considerar que ele está entre os 10 primeiros. Muito, mas muito bem. Primeiro que é subjetivo. Segundo, você tem que entender só o contexto. Presta atenção que eu vou te dizer agora. Eu vou te dar aquela dica. É uma palavra só para você acertar essa questão aqui, ó. Acompanha comigo aqui. A departamentalização, como parte da estrutura organizacional, apresenta diversos tipos. Dentre eles, o que gera uma especialização dos recursos alocados e uma maior comunicação das informações técnicas, mas também pode comprometer a flexibilidade de alguns ajustes necessários para o cumprimento de quem? Das tarefas. Tal definição refere-se à departamentalização. Acompanha comigo. Você vai concordar comigo, eu vou trazer os respectivos conceitos aqui. Como eu lhe disse, é uma palavra só para a gente realmente entender. Eu vou descrever para vocês aqui o contexto evolutivo da departamentalização, só para você entender a coisa. A departamentalização ela surge assim. Departamentalização. Eu tenho ela funcional, eu tenho ela geográfica, eu tenho ela cliente, eu tenho ela produto barra serviço, eu tenho ela processo e eu tenho ela projeto. O que eu preciso entender agora o que está sendo mencionado? Acompanha comigo no formato que está aqui, cada um tem o seu respectivo conceito, mas se você fizer análise junto comigo, isso aqui é uma, olha a palavrinha, evolução. Se é uma evolução, gente, eu estou diante de uma menor complexidade e uma maior complexidade. A diferença é menor e maior complexidade. Se você perceber, processos e projetos, eles estão diante de quê? De ter uma maior complexidade. Presta atenção à palavrinha agora. Fazendo análise do enunciado, ele fala para a gente que gera uma especialização. Essa especialização é uma especialização de uma atividade para ser função? Não. A especialização que ele traz aqui é recurso. 99% dos candidatos marcariam o quê? O item A, funções. Então o item A está falso. Era o que é cliente.
As organizações, elas, né, criam produtos ou serviços que realmente o que preencham é essa necessidade. Então, essa necessidade ela é ligada ao gosto do cliente. Então, não é ligado ao cliente. E também não é ligado a quem? A serviço, produto ou serviço. Se você fizer análise, Heron, projetos ela é especializada? Sim. Processo também é? Sim. Só que uma perguntinha. Para ser projetos, ele tem que trazer características de ser temporária, tem que trazer características ligadas a serem funcionais. Traz funcionais? Não. Qual a resposta? Processo. Dificilmente o aluno acertaria esse item aqui. Pense numa questão difícil da FGV, muito, mas muito mesmo. Você precisa ter uma interpretação no contexto. Por que, Heron? Porque se você fizer essa análise, eu estou diante de um contexto evolutivo. Dentro dessa evolução, aqui menor grau de complexidade, maior grau de complexidade. Ambas vão ser especializadas, ou para mais ou para menos. Mas a especialização faz com que você traga, respectivamente, características de quem? Da departamentalização. Por isso a resposta ela é justamente por processo. Perfeito? Muito boa questão. Vamos para o próximo. Próxima assertiva. Ele traz para a gente agora. Analise o fragmento a seguir. É indicada para circunstâncias estáveis. Só aqui, ó. Só essa palavrinha, para o cara que é bom, ele já consegue acertar a questão. E de pouca mudança. E que requerem um desempenho constante de tarefas. Tarefas o quê? Rotineiras. Reflete um dos mais altos níveis de autoorientação e de introversão administrativa, demonstrando a preocupação da empresa com a sua própria estrutura, gente. Olha aí, estrutura interna. O fragmento corresponde à aplicação da departamentalização por. Acompanha aqui, ó. Vem pra cá. Aprende essa brincadeira. Heron, tu tá falando de departamentalização. O jeito que tu colocou aqui, Heron, essa departamentalização aqui, ela seria ligada a qual formato? Essa departamentalização aqui, ela é ligada à minha teoria neoclássica. Só, gente, você vai concordar comigo que o interessante aqui é fazermos um estudo que seja ligado como a banca ela pode cobrar. A primeira aparição da departamentalização não foi na teoria neoclássica, foi na teoria clássica. Dentro da teoria clássica, Fayol, ele definiu para a gente uma departamentalização, ó, funcional. Charadinha, aqui influência de um ambiente interno, aqui uma influência de um ambiente interno e ambiente externo. Por isso, o grau de complexidade vai aumentando. Charadinha para não errar. Aqui ela é estável. Aqui ela é instável. Olha para cá, acompanha comigo. Vem para cá pro item. Presta atenção só uma palavrinha. Estável. Volta para cá agora. Se é estável, gente, ó. Estável. Departamentalização funcional. Olha qual é a opção que tu tem aí que traz função. Resposta. O item C. Uma simples palavra só. Você acerta uma questão com determinado grau, o quê? De peculiaridade no item. Então perceba, Heron, fácil? Não, você vai tornar a questão fácil, você vai tornar a sua prova fácil, você vai tornar a sua aprovação fácil. Beleza? Tranquilo, Alfartanos? Então vamos dar continuidade. Vem para cá, acompanha. Agora vamos falar sobre liderança e também motivação. Gente, fazendo apostas, isso aqui é um assunto praticamente certo na sua prova. Só você entender como realmente isso pode ser o que? Atribuído. E você sabe que isso aqui é uma questão o quê? Certa. Uma questão que está na sua prova, uma questão que você realmente precisa o quê? Acertar. Não realmente não se desespere. Isso aqui é algo simples, a gente vai o quê? Desmistificar esse contexto agora. Então acompanhe comigo na leitura da questão. Ele traz assim. Com relação aos conceitos de liderança, assinale V para afirmativo verdadeiro e F para falsa. Primeiro item. O líder surge como meio para a consecução dos objetivos desejados por quem? Por um
grupo. Esse item vai estar o quê, gente? Certíssimo. Perceba como realmente isso pode vir na hora da nossa prova. Então, o líder, ele é ligado justamente a essa característica. Não, como é que eu consigo entender? Pronto, você só precisa entender isso aqui. O aluno esperto, ele extrai do conceito diversas peculiaridades. Por exemplo, qual é o conceito de liderança? Liderança, gente, ele é ligado a um poder. Esse poder, gente, é um poder de influenciar. Poder de influenciar pessoas ou grupos de pessoas a um respectivo objetivo. O que eu preciso entender são essas características. Do jeito daqui, que é o conceito de liderança. Se você acompanhar comigo, o que é que ele traz? O líder surge como meio para a consecução, dos objetivos, mas os objetivos que são desejados por quem? Pelos grupos. Então, item, correto. 2. O processo de liderança é uma função do líder, dos seguidores e de variáveis da situação. Perfeito. Uma frase corriqueira, é uma frase que tem no livro do Chiavenato, que o Chiavenato te diz: uma vez líder, sempre líder. Falso. O que é que Chiavenato traz? A liderança, ela ocorre de acordo com a situação. Eu posso ser líder numa respectiva situação e não ser líder em uma outra situação. Então, para o Chiavenato, e justamente o pensamento que é cobrado em concurso, nós vamos ter que entender que a liderança ela é ligada a uma característica, ou seja, uma circunstância situacional. Se ela é situacional, traz para a gente justamente esse propósito. O que precisamos justamente entender são essas o quê? Circunstâncias aqui. Então, o item 2, o quê? Também correto. E o 3, os traços de liderança permitem que o indivíduo se adapte e lidere sobre diversas o que? Conjuntura. Os traços de liderança é que você já nasce líder. Você já nasce líder. Essa é a charada da coisa. Como a gente vai fechar essa prova da FGV, esse item tá falso, mas acompanha comigo. Aqui mesmo. Vou só continuar. Como nós vamos fechar essa prova, nós vamos colocar aqui abordagens. De liderança. Praticamente, vou trabalhar com vocês um jogo doutrinário. Nesse jogo doutrinário, nós vamos entender assim, O que eu preciso entender é o que realmente nós vamos enxergar em toda e qualquer situação. Eu vou passar aqui a questão, certo? Essa questão ela é verdadeiro, verdadeiro e falso, certo? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Resposta do item é. A gente vai agora para a próxima, só para me te mostrar aqui um detalhezinho que eles trazem referente a uma circunstância. Eu vou ler o enunciado dessa assertiva, acompanha comigo aqui, para me te mostrar. Ele vai te dizer assim, com relação aos conceitos de liderança, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro item, o perfil do líder, definido pela teoria do grande homem, buscava explicar por eles o progresso do mundo. Acompanha aqui. Ele fala da teoria do grande homem. Essa é a charada. Grande homem. O que todo e qualquer livro traz é isso aqui, o que vai estar na cor azul, Teoria dos traços de personalidade. Segundo, estilos de liderança. Se é estilo de liderança, aqui você tem autocrático, democrático e liberal. No quarto, teoria situacional. No quinto, teoria
carismática. O que eu preciso entender aqui, gente, do quinto, que nem toda doutrina estabelece. O 1 e o 5. São jogos doutrinários que nós temos. Para você entender, você vai perceber que a teoria do grande homem, você praticamente vai ser um susto para você. Isso aqui vai ser uma inovação, porque você não vai encontrar em qualquer canto. Então, para a gente realmente capacitar o suficiente para você fechar essa prova, aqui a gente vai estabelecer esse ponto. Heron, o que é o grande homem? São homens que realmente tiveram destaques na história. Ou seja, aquelas atividades, aquelas ações geraram esse destaque. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, daquele tamanho, ele pode ser considerado esse grande homem, como destaque que aconteceu. Então, a liderança, ela não surge de hoje, ela surge, o quê? Bastante tempos atrás. Só que estudos que nós temos geram a teoria dos traços de personalidade como uma característica inata. Ou seja, é aquela característica que você nasce com ela. E aqui, se você traça com ela, esses traços são traços pessoais, são traços cognitivos e assim sucessivo. O que a gente precisa entender? O grande homem justamente teve esse destaque, posteriormente você já nascia líder e você vai perceber que você vai diferir dos demais porque você tem traços realmente de líderes e os demais têm traços de não líderes, só que esse pensamento ele fica ultrapassado, o pensamento hoje ele é ligado a uma teoria situacional, dependendo da doutrina, ele pode trazer teoria neocarismática, ou seja, é do estilo de liderança carismática que ele vai evoluindo, ele vai influenciando. Aqui dentro, gente, da teoria neocarismática, ele traz pra gente transacional, transformacional, uma liderança visionária e ela propriamente carismática. Perceba, isso eles vão trazendo. Heron, se ele não trouxer esse termo neocarismática, ele vem tudo para a teoria situacional, dica de prova, livros que são voltados para não trazem essas dicas, isso é o dia a dia, é aquele bizu que você precisa para realmente fechar a prova. Então são essas circunstâncias que vão ser analisadas. E no formato que está aqui, eu vou analisando com vocês para você entender, perfeito? Acompanha comigo aqui na questão. Ele te diz que o perfil do líder, definido pela teoria do grande homem, buscava explicar por eles o progresso do mundo. Esse item, gente, perfeitamente correto, são os destaques das ações que essas pessoas realmente tiveram. Segundo, a liderança é uma característica que pode ser olha a palavrinha, nata ou adquirida e pode ser exercida em diferentes contextos. Olha para cá, gente. O que é que nós aprendemos? O que é que Xavenato diz? A liderança ela é situacional. A liderança depende da situação. Se depende da situação, ela pode ser inata? Pode. Ela pode ser adquirida? Pode. Então, item. Correto. Questãozinha boa, questãozinha que trabalha a doutrina. Próximo. O líder carismático. Olha como a FGV pega na coisa. Ó. Perguntou aqui. Juntou essa característica com essa situacional e finaliza na questão perguntando aonde? Neocarismática. Aí olha o que ele traz. O líder carismático tem capacidade de transformar sem base racional que sustente sua aceitação. Somente o simples carisma, somente traços extraordinários, é isso que ele realmente traz. Por isso é que ele te diz sem base racional que sustente sua aceitação. Por que, Heron? Porque aqui é somente pelo carisma o seu grande destaque e a doutrina entende que isso aqui não seria uma grande racionalidade, ou seja, essa base racional que se menciona, então esse item também ele é correto. Ou seja, os três itens estão o quê? Correto. Resposta o item D de dado. E perceba que as questões têm um alto nível de complexidade. Perfeito? Vamos para cá. No próximo, com relação aos estudos e as teorias de liderança, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A teoria dos traços reza que a liderança ela é inata. Você já aprendeu isso. E surge por características físicas, habilidades e personalidades. Item 1. Correto, não. Super correto. 2. O líder autocrático, apesar de fixar as diretrizes, não consegue o mesmo volume de produção. Gente, o líder autocrático é o que mais produz. Ele está dizendo que você não consegue. Então esse item está o quê? Falso. 3. O estudo sobre estilos de liderança mostra que o líder liberal é o que obtém a melhor qualidade de produtos. Melhor qualidade de produtos é o que menos executa. Então esse item também vai estar o quê? Falso. Resposta somente o item
1. Então, resposta o item A. Próximo. Agora ele vai falar de quem? Do pensamento de Rensberg. Então, ele diz assim, ó, com relação ao ambiente de trabalho e à produção, Frederick Rensberg, constatou a existência de dois fatores que atuam de forma particular sobre a motivação do ser humano nas empresas. A esse respeito, analisa as afirmativas a seguir. Gente, fazendo estudo da FGV, a FGV o que ela mais cobra é sobre justamente quem? Os fatores higiênicos de Rensberg. Então olha para cá, o que eu preciso é desmistificar esse conceito, porque muito se erra sobre o conceito de Rensberg. Você só precisa entender duas situações. O que é que Rensberg traz para a gente? Ele traz para a gente a teoria dos dois fatores. Teoria dos dois fatores. Dentro desses dois fatores, eu tenho fatores motivacionais e aqui eu tenho fatores higiênicos. O que eu preciso entender, gente, eles são opostos? Não, porque você vai entender por que eles não são opostos. Se são motivadores, eles geram a satisfação. Eles são intrínsecos, eles são ligados ao conteúdo do cargo. Aqui, eles estão ligados a uma insatisfação. Segundo, eles são ligados a características extrínsecas. E, agora, ele é ligado a um ambiente de trabalho. Você só precisa ter uma dica, Alfartano. Olha para cá. O que eu modificar aqui, em nada interfere aqui. O que eu modificar aqui, em nada interfere aqui. Essa é a charada da questão. Quer ver? Analisa comigo. Item 1. Os fatores higiênicos são capazes de desmotivar o trabalhador. Fatores higiênicos, ele motiva ou ele desmotiva? Desmotiva porque ele está diante de uma insatisfação. Então, item 1, correto. 2, os fatores higiênicos, aqui ele, uma vez resolvido, promove a motivação. Foi o que eu te disse. No que você mexer aqui, em nada interfere. Aqui, esse cara gera motivação desse? Esse cara gera desmotivação desse? O que eu mexer aqui, em nada interfere aqui. O que eu mexer aqui, em nada interfere aqui. Então, item 2, errado. 3. Os fatores satisfacientes são os fatores que causam a satisfação. Permitem remover a, olha a palavra, insatisfação. Esse cara remove esse, eles não são opostos, são duas circunstâncias totalmente adversas. Então, item 3, falso. Matou a charada. Você não precisa mais se preocupar com isso. O salário não motiva. Era e se eu aumentar, não motiva. E se eu reduzir, não motiva. Porque o salário está ligado a fatores higiênicos. Então, ele está ligado a uma insatisfação. Eram exemplos de fatores motivacionais. Reconhecimento, progresso na carreira, enriquecimento do cargo. Se você vier para cá, supervisão, política a ser utilizada, salário, eles não são ligados a essas circunstâncias que realmente estabelece de motivação. Perfeito? Então, essa assertiva, somente o item 1 como correto. Então, resposta, o item A. Próximo. Ele te diz assim, no âmbito organizacional, motivação pode ser definida como a predisposição individual para exercer esforços para alcançar as metas organizacionais. Com relação às teorias de processos motivacionais, ou seja, processos da motivação, assinale VOF. Então, gente, ele vai te dizer assim,
Olha para cá, ele fala da teoria da expectativa. O que é a teoria da expectativa? Que seria justamente a teoria de Victor Vroom. Ele estabelece para a gente aqui que dentro desta teoria você está diante de um esforço versus desempenho versus uma recompensa. Essa é a charada dele. Por isso é que ele traz para a gente uma expectação, ele traz para a gente uma instrumentalidade, ele traz para a gente uma valência. É só você multiplicar, que isso que gera a motivação. Então, teoria da expectativa, o esforço de trabalho de uma pessoa para alcançar determinado nível de desempenho depende do valor de recompensa pelo esforço alocado. Esforço, recompensa, desempenho. Item correto. Que questão, viu? 2. Teoria da equidade. O que é a teoria da equidade? Esforços iguais, recompensas iguais. Ou inequidade, esforços iguais, recompensas diferentes. Aí ele traz teoria da equidade, um fator a ser considerado na motivação e a percepção dos funcionários acerca da justiça, equidade da recompensa recebida pelos resultados alcançados. Com comparação a quem? Com os seus colegas. Só que você precisa entender uma circunstância quando ele traz esses termos. Quando ele te diz assim, um fator a ser considerado na motivação é a percepção dos funcionários acerca da justiça. Ou seja, da recompensa recebida pelos resultados o quê? Alcançados. Sem comparação. Sem comparação, deixa o item falso. Próximo, teoria do estabelecimento de objetivos. Gente, essa teoria é uma das teorias hoje mais badaladas. Teoria do estabelecimento dos objetivos ou da fixação de metas. A FCC gosta muito. Eu sei que nosso formato aqui é FGV, mas não custa nada. A CESP já cobrou isso várias vezes. O que é que ele te diz? Quanto mais difícil o alcance daquele objetivo, mais motivacional é. Então ele está te dizendo que a tua aprovação é questão do teu esforço e da tua motivação. Então ele está te dizendo quanto mais difícil o alcance de determinado objetivo, gera essa motivação. Isso são ligados a características cognitivas. E eles descrevem que todas as pessoas, sem exceções, nós temos o que? Objetivos a serem alcançados. E isso gera a motivação. Então acompanha comigo. A teoria do estabelecimento de objetivos. Teoria, olha a palavra, cognitiva, que se baseia no pressuposto de que os indivíduos são seres pensantes, que lutam para atingir seus objetivos. Então, item, corretíssimo. Resposta, o item A. Próximo, ele te diz, com relação à motivação das empresas, assinale VOF. Item 1. Objetivos mais difíceis conduzem ao melhor desempenho. Por que, Aaron? Porque gera motivação. Era onde é que eu encontro esse conceito? Teoria do estabelecimento de objetivos, ou ele pode ser chamado de fixação de metas, item correto. Próximo, o comprometimento com os objetivos não motiva, aprendemos que motiva, então item falso. Próximo, o dinheiro não deve ser o único motivador, mas aplicado junto com o estabelecimento de objetivos, na tomada de decisões e no redesenho de cargos, item correto. Charadinha que eu preciso passar para vocês, ele não cita Rensberg. Se fosse Rensberg, ele ia te dizer, na visão de Frederic Rensberg, o dinheiro não motiva, como ele não fala, você sabe que o dinheiro motiva e muito. Vem para cá. Então, resposta, VFV. Então, resposta, o item C. Próximo. O trabalho em equipe, outro assunto muito explorado que deve estar na sua prova. O trabalho em equipe é descrito como um grupo de pessoas que se dedica a realizar uma tarefa ou determinado trabalho. A equipe composta de pessoas vindas de diferentes áreas, isso aqui é uma das principais características para ser equipe, vindas de diferentes áreas da empresa e que é formada para alcançar um objetivo específico. Outra característica de quem é equipe, por meio de um mix de competências. Se é mix de competência, ele traz que você está diante de uma funcional cruzada. Resposta, o item D de dado. Próxima. Em uma organização, existem equipes em que seus membros trabalham à distância. Se trabalham à distância, são equipes, isso aqui está na moda, são equipes, ó,
virtuais. E equipes que realizam tarefas específicas, só comparar as questões, trazem o mesmo conceito, para serem desmobilizadas. Então, ele está te dizendo que elas são temporárias. Se elas são justamente os membros distantes, então elas são virtuais. Então, o item C está falso, D está falso, E está falso. Então, ela fica virtuais. Força-tarefa e funcional? Funcional, ela é permanente. Força-tarefa, ela é temporária. Então, resposta, o item B de bola. Perfeito, gente? Aqui, batidão, questões com um alto nível, viu? Ou tomara que realmente a gente tenha entendido todos esses pontos. Realmente isso aqui vai contribuir muito para a sua aprovação. Beleza, gente? Então, aqui eu encerro mais um bloco com vocês. Não saí daí, breve estou voltando.